Olá! No vídeo anterior, nós iniciamos o estudo de equilíbrio de corpos rígidos. Faremos, neste vídeo, a aplicação do equilíbrio de um corpo bidimensional. Muito bem, para a estrutura mostrada nessa figura, após receber duas cargas, calcule as reações dos vínculos sobre a mesma. Então, vejam bem, a estrutura é formada por essas três barras. Então, como mostramos no vídeo anterior, este aqui é um tipo de vínculo que nós chamamos de pino, que permite a rotação, pino, né, ou articulação, que permite a rotação do corpo em torno dele. Entretanto, ele impede o movimento vertical e impede o movimento horizontal. Portanto, irão aparecer forças de reação deste vínculo sobre a estrutura. A mesma coisa neste ponto aqui, onde nós temos um rolete. Como o próprio nome diz, o rolete permite que ele role, que ele movimente nessa direção vertical. Entretanto, a parede vai impedir o movimento horizontal. Então, se colocarmos duas cargas sobre essa estrutura, é um tipo de estrutura para suportar cargas. Vocês poderiam entender como parte, por exemplo, como se fosse uma estrutura para receber uma peça horizontal que estaria resistindo a uma carga. Então, se duas cargas atuam nestes dois pontos aqui, podemos representar, portanto, as duas forças que elas exercem sobre a estrutura com esses dois vetores verticais. E no rolete, portanto, vai aparecer uma reação horizontal. Há uma tendência de ação do rolete sobre a parede vertical para a esquerda. Então, a reação é para a direita. No pino, essa estrutura tende a fazer um movimento de rotação para cá, forçando o pino horizontalmente, logo, ele exerce uma reação contrária para a esquerda. A mesma coisa para cima. Há uma tendência de movimento vertical dessa estrutura. Portanto, vai aparecer uma reação vertical. Entretanto, se por acaso nós invertermos essas forças, o resultado irá nos mostrar que trocamos o sentido. Pois bem, faremos agora uma demonstração colocando dimensões. Supondo que aquelas cargas, né, uma atuando aqui nesse ponto, que são chamadas de B, tem um valor de 300 kg forças, e a outra atuando aqui, 500 kg forças. As reações vamos chamar no pino A, de AY para cima, de AX para a esquerda, enquanto que aqui o rolete H recebe, então, ou exerce na estrutura, uma força HX para a direita. E temos essas distâncias de 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro, entre esses pontos, A, B, C, D e E. E entre o ponto A e o ponto H, nós temos aqui uma distância vertical de 3 metros. Fizemos a análise de forças sobre a estrutura. Identificamos as vizinhanças, que foram os pinos, exercendo a força aqui e aqui no rolete, e as cargas que estão atuando. Nesses casos, nós não consideramos o peso das barras. As barras têm pesos insignificantes em relação às cargas que podem suportar. Passando agora à nova etapa da solução do problema, aplicamos a condição de equilíbrio de forças, que impede o movimento de translação no eixo X. O somatório das forças que atuam em X tem que ser igual a zero. Então, no eixo X, nós temos para a direita a força HX e a força AX para a esquerda. Portanto, considerando para a direita positivo, para a esquerda negativo, H menos AX tem que ser igual a zero. Para o eixo Y, então, quais são as forças que atuam no eixo Y? Nós temos as duas cargas e a força vertical AY. Também considerando para cima positivo e para baixo negativo, nós temos que AY menos 300 e menos 500 kg força igual a zero. Para aplicar a segunda condição de equilíbrio,
nós vamos calcular momentos, o somatório dos momentos das forças que atuam sobre a estrutura tem que ser igual a zero. Temos que definir um ponto para calcular o momento. Podemos colocar no ponto H ou no ponto A. Se tomarmos em relação ao ponto A, nós vamos eliminar duas incógnitas, porque momento é o produto da força pelo seu braço. Se a força atua no próprio ponto que estamos considerando, o braço é zero. E, portanto, eliminamos essas duas incógnitas na hora de fazer o cálculo. Então, fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Vejam bem, esta força de 300 kgf em relação ao ponto A tende a causar uma rotação no sentido horário. E o seu braço é essa distância, a distância perpendicularmente à linha de ação da força de 300 até o ponto A, que vale 1 metro. Para a força de 300 kg, força atuando aqui no ponto D, o braço vai ser essa distância. Distância do ponto A até a linha de ação da força de 500, que neste caso são 3 metros. E a força H? A força H tem essa linha de ação. Portanto, o seu braço será essa distância vertical, a distância do ponto A até a linha de ação da força H, que vale 3 metros. Aplicando a condição de equilíbrio, nós vamos ter, então, se a rotação é no sentido horário, vai ser menos 300 vezes 1 metro, que é o braço. Dessa força também, a rotação é no sentido horário, em relação ao ponto A. Então, vai ser menos 500 vezes 3 metros. Por outro lado, a força HX, ela tende a causar uma rotação dessa estrutura em relação ao ponto A no sentido anti-horário. É como se ela girasse aqui no sentido anti-horário devido à ação desta força. Então, vai ser 3 vezes HX igual a zero. Fazendo o cálculo, nós encontramos que HX é igual a 600 kgf. Se deu positivo, significa que esta força é de fato para a direita. Então, representamos com uma seta aqui indicando o seu sentido. Se sabemos que o HX é igual a 600 kgf, podemos vir aqui e achar o valor de AX, que também será igual a 600 kgf. E nesta equação aqui do somatório das forças em Y, nós encontramos o AY, que é igual a 800 kgf dirigido para cima. Pois bem, dessa forma, nós calculamos as forças que os vínculos, o vínculo A, que é um pino, e o vínculo em H, que é um rolete, estão exercendo sobre a estrutura. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre a questão de braço de uma força, momento de uma força, eu vou deixar na descrição desse link alguns vídeos que eu gravei para o ensino médio com esse conceito de equilíbrio de corpos extensos. Lá vocês poderão entender melhor este conceito de momento, rotação em sentido horário, sentido anti-horário, bem como o que é o braço da força. Por hoje é só, obrigado e até o próximo.